Escreveu São João, capítulo 4, somente o verso 23. Quem já achou diz amém. Amém. Quem está procurando diz misericórdia. Tem alguém procurando, mas não diz misericórdia, ficou com vergonha. São João, né? Epístola, Evangelho segundo São João. Não é epístola não, Evangelho segundo São João, capítulo 4, verso 23. Amém? Amém. Vamos ler, pois o horário é bastante escasso e valoroso. Amém? Verso 23 eu leio uma vez, depois os irmãos estão repetindo. Mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Igreja, por favor, repita. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Amém. Tomai o nosso assento. Aleluia. Amados irmãos, um dos cultos que devemos prestar muita atenção é o de louvor. Porque tudo vai se acabar. A Bíblia diz que a palavra encerrará, os mistérios se encerrarão, as curas se encerrarão, mas o louvor será eterno. Então, se você é um levita, se você foi vocacionado a esse termo, se você tem esse dom, passa a se valorizar, passa a dar mais atenção, passa a fazer disso uma labareda, um instrumento adiante de Deus. Aqui nos diz o tema, verdadeiros adoradores. Quem devemos adorar? Nós lemos em Mateus capítulo 4, verso 10, então Jesus disse, vai-te Satanás, pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então nós olhamos que desde o princípio, por ser o aniversário lá no céu, Lúcifer, outrora, o anjo de luz, era ele o regente de angelical, era ele que fazia todas as maravilhas, mas ele perdeu porque desobedeceu a Deus. Agora cabe a nós, cabe àqueles que o Senhor otorgou, confiou esta dádiva tão espinhosa, irmãos, que nem todos têm esse dom. Alguns querem louvar, mas se vê desafinado, não se vê pronto, mas como disse a nossa irmã Raquel, não é cantar, é louvar ao nosso Deus. Que tipo de adoradores nós somos? De qual maneira nós temos adorado a Deus? Você tem adorado a Deus? Como? Em espírito e em verdade? Com o coração quebrantado? Quando vai louvar a Deus, fica rindo, fica desapercebida, põe a mão no bolso, encosta em algum lugar. Tudo isso são momentos e formas que às vezes nós não atentamos para o nosso Deus. Assim como um soldado diante do seu general, do seu responsável, ele tem que bater continência, tem que estar de forma correta. Muitas vezes nós ficamos desapercebidos diante do comandante, que é o nosso Senhor Jesus. Temos aqui, irmãos, o termo adoração vem do latim, adoração, cujo significado é adorar, ou seja, orar por alguém. No hebraico nós entendemos que sará, em grego testemunha, seja adoração, que é um ato de prestação de reverência diante de Deus. Existem várias formas de adoradores. Eu quero aqui, em rápidas palavras, mostrar 3 formas de adoradores que existem em nosso meio. Não estou falando da pessoa ímpia, do incrédulo, estou falando daqueles que se dizem ser adoradores. Existe um adorador inconsciente, que tem um duplo sentido, fala de uma sociedade sem Deus, sem compromisso. Alguns cristãos que não prestam um culto racional a Deus. Eu canto, eu sou melhor do que qualquer irmão, eu faço o vocal, então tudo é ela. Isso é inconsciência, porque honras e glórias só pertencem a Deus. Existe também aqueles crentes, aquelas pessoas influenciadas. Ela não toma decisão por ela. Ela, segundo os termos aí fora, Maria vai com as outras. Se todo mundo dizer eu vou cantar, ela vai, tá bom, mas se alguém dizer não, ela sempre é influenciada. Você não pode. Você tem que ter a sua opinião, você tem que ter discernimento, e quando é para adorar a Deus, é que muitos não querem. Mas se você sente em adorar e glorificar, glorifica. Tem crentes que tem vergonha de adorar a Deus. Tem crentes que se sentem como
glorificar a Deus é sentir a liberdade do Espírito. E existe também um crente melhor, que é o crente consciente, aquele que sabe que recebeu as bênçãos de Deus. O nosso irmão Davi nos ensina lá em Salmo 116, 12, inclusive é o tema da nossa festividade: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito? Você pode dar o que para Deus? Tudo é dele. O fôlego é dele, você é dele, nós somos dele, então tudo é dele. Então procure dar o melhor, amém? E podemos também lembrar-nos de que formas nós temos adorado. Quem é você, o adorador? De que forma você tem prestado esse culto a Deus? Eu quero mostrar aqui também 3 formas ou 3 maneiras que adoraram ao Senhor. Lembrando aqui em Daniel capítulo 10, verso 12, Daniel, lá de formas elegíveis, apresentando seu louvor a Deus na perseverança. 21 dias Daniel entendeu o querer de Deus. Havia uma guerra no celestial, havia uma busca grande e tremenda do adversário contra Daniel, mas ele entendeu que só alcançaria as bênçãos de Deus perseverando. E o anjo, quando colocou-se diante de Daniel, fez questão e deixou claro que estava ali, e a causa era única por Daniel. Então faça mover os céus, faça Deus mudar algo na sua congregação, faça Deus fazer algo em prol da sua família, mova o coração de Deus, fazendo uma entrega total, um grande sacrifício de holocausto a Deus. É o nosso culto racional. Existe também louvar a Deus no vale. Mas pastor, é ruim louvar no vale. O que é louvar no vale? Nós entendemos que quando falamos de vale, fala quando estamos apredejados, quando estamos em situação que ninguém nos dá nada. Nós lembramos aqui de Paulo e Silas, e uma prisão onde tinham sido açoitados, mas teve um momento em que ele olhou para o outro. Nós entendemos que o Senhor nunca deixou, à luz da Bíblia, ninguém sozinho. Você colocou 2 e 2. E aqui nós entendemos que Paulo e Silas, tendo eles sido açoitados por amor ao Evangelho, tinham eles recebido uma ordenância, uma vocação de apregoar o Evangelho de Deus. Eles entenderam que só venceriam se eles louvassem e orassem a Deus. Você levita, uma das armas que você pode utilizar diante do seu próprio inimigo é a oração. A oração vai abrir os céus, a oração vai confundir o teu adversário. Você pode até estar rouca, mas você orando a meu Deus, eu vou louvar o teu nome, portanto, eis-me aqui, toma minha vida. Você vai falar com Deus de uma forma especial, e quando tomar a tribuna, subindo de forma humilde, descerá de forma exemplar, exaltada. Então nunca deixe de orar antes para louvar o Senhor depois. Nós entendemos também, irmãos, que adorar a Deus no monte. Nós lembramos de o nosso pai na fé, nosso pai Abraão. Oferecer o sacrifício. Qual é o sacrifício que podemos entender? Acreditamos que ninguém chega ao monte sem provação ou sacrifício. Portanto, se você está necessitado, chegou a hora de glorificar o Senhor, porque com certeza Deus quer mudar o teu cativeiro. Há momentos que nós olhamos para todo lado e achamos que não vai dar certo, que está de formas erradas, até porque alguém olha para nós e não nos dá o entender que está bem. Cabeça baixa, às vezes te olha de cara feia, até cochicha com outra ou com a outra, para que isso venha fazer você desistir do seu objetivo. Mas aqui nós vemos que Abraão, quando parou diante daquele monte, ele disse aos moços: ficai aqui, que subiremos e adoraremos a Deus e retornaremos a vós. Então nós entendemos que ele precisava sacrificar, precisava mostrar um ato de fé. Ele precisava oferecer ao Senhor algo além do seu próprio consciente. Fazer o que eu posso, o que está à minha altura é fácil. Eu quero ver você fazer quando você está impossibilitado. Puxa, estou rouco, mas eu vou exaltar a Deus. Você fecha os seus olhos e de repente você vê a mão de Deus. Eu quero testificar algo que encerra a minha participação. Na minha mocidade, mas até o presbitério, eu louvava muito a Deus. Não tinha essa voz tanto rouco. Eu tinha um voz de júbilo, e eu tinha facilidade de fazer voz feminina, e assim sucessivamente. E naquele dia eu encontrava-se bastante ousado, ou seja, exaltado.
a melhor maneira possível. E quando tomei a tribuna, ciente do que tinha diante de Deus, fui cantar aquele hino, a face de Cristo, ou o rosto de Cristo, né? E quando pedi o tom para o músico, ele olhou para mim, está muito alto. Eu disse, e comecei a louvar aquele hino. Queridos, em dado momento me deu um branco, eu não entendi mais lembrar a letra daquele hino. Eu cantava constantemente aquele hino e eu não consegui lembrar a letra dele, porque eu tentando só resmungando. Me deu um calor no meu corpo, da cabeça aos baixos. Quando eu desci, parece que a igreja se caiu como um teto na minha cabeça. Passou-se 3 meses. Esses 3 meses eu fiquei o tempo todo chorando e arrependido. Voltei àquela igreja, era uma vigília, e naquela vigília havia orado bastante, tinha tomado coisa gelada. Ali sim estava louco. Aí, temos necessidade de ter nosso irmão conosco hoje. Vem cá, irmão, canta aquele misericórdia, eu tô rouco, vem aqui, rapaz. E me deu o microfone. Não tive tempo, irmãos, ouçam bem, vocês que louvam a Deus. Não tive tempo de avisar o músico que eu ia cantar um tom menor. Ele deu a mesma altura que eu cantava como de forma oficial. E para a glória de Deus, eu fechei os meus olhos e vi como a mão veio sobre a minha garganta e tirou toda a ronquidão. Eu não sabia se eu chorava, se eu cantava. A igreja se explodiu em poder. Então, queridos, saiba que louvar a Deus é calcular o valor de Deus. O louvor enriquece. O louvor é honras ao Senhor. Nada somos além dos simples instrumentos. Que Deus os abençoe. Eu retorno a palavra à nossa irmã Raquel. E as palmas pertencem ao Senhor. Aleluia. A mocidade ali da Ministério de Filhos